Você não pode deixar esse fogo apagar. Mas às vezes você pode falar assim: mas pastor, no meio da minha circunstância, no meio das minhas lutas, como eu posso queimar? Como eu posso queimar? Mas você tem lenha? Se você é uma lenha, o fogo está aqui. É só você chamar que ele vai te queimar. O toque de fogo, ele está aqui e ele quer te queimar. Ele preparou esse dia, ele preparou essa conferência, ele preparou essa conferência para você, para falar que ainda não acabou, que ainda não parou. E ele fala para você: não desiste, porque ainda tem mais. Ele fala: não olha para a circunstância, não olha para a tempestade. O que você precisa é queimar o nosso Senhor Jesus. E aí em Lucas, ele fala que a igreja precisava o quê? Está queimando. E ele veio trazer esse fogo. Mesmo que não estiver queimando, ele veio trazer esse fogo. Ele veio trazer esse fogo e ele está aqui. E ele está nesse lugar. E ele quer queimar você. Ele quer te queimar, que você venha sair daqui purificado. Que você venha sair desse lugar diferente. Não da mesma forma. Não da mesma forma que você entrou nesse lugar. Só depende de uma pessoa. Não depende de Satanás. Porque Satanás, ele não tem poder. Satanás, ele não tem poder para tocar na tua vida. Satanás, ele só age através de brecha, através de legalidade. Se você não dá legalidade para ele, ele não age na tua vida. Ele não age. Ele não tem esse poder de impedir de você queimar. Quem pode, pastor, impedir de eu queimar? Você mesmo. Você mesmo pode impedir de você queimar. Você decide se você queima ou não. Você decide se você entra no fogo ou só olha os outros queimar. Você está aqui, você vai querer o quê? Só olhar? Só olhar o povo queimar? Você veio aqui olhar o ministério de louvor queimar? Você veio aqui olhar o palestrante, aqui a coreografia, as meninas queimar? Não! Não! Você veio queimar. Você veio queimar nesse lugar. E você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E dê um aplauso para ele. Sim! Aleluia! É um privilégio. É um privilégio cultuar o Senhor. É um privilégio para mim hoje de estar aqui ministrando uma palavra que não é minha, uma palavra que não é dos nossos pastores, uma palavra que não é do nosso prefeito, do presidente. Ministrar uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que norteia a vida, uma palavra que cura, uma palavra que restaura. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Estou aqui para ministrar, ser esse canal do Senhor. Eu estou aqui como um canal do Senhor. E que essa água venha passar por mim e liberar sobre a tua vida. É só para quem crê e para quem tem sede. É só para quem crê e quem tem sede e tem fome da palavra e fome da presença. Sim, se você tem sede e fome, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Noite de cura, noite de restauração, noite de milagre. Se você está em busca desse milagre, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Porque o milagre é quem? É Jesus. Ele é o nosso milagre. Ele é a nossa cura.
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa bandeira, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para a noiva. Sim! Abre a palavra do Senhor em Lucas. Doutor Lucas. Oito. Quarenta a seguir. Cria expectativa. Não fica disperso. Porque qualquer momento, qualquer segundo você pode estar perdendo. Avalanche, a onda do Senhor que vai passar por esse lugar. E você não pode ficar fora. Porque ela vai estar passando, essa onda do Senhor nesse lugar. E se essa onda ela não te pegar e você ficar disperso, você não vai ver. Mas se você estiver ligado, mesmo se ela não te pegar, você se lança nela. Você vai se lançar. E aí Ele vai te levar. E aí Ele vai te levar aonde Ele quer. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão aperta e te oprime, e dizeis: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou tremendo e prostou-se ante ele, e declarou diante de todo o povo a causa porque ela havia tocado, e como logo sarará. E ele disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ela ainda falando, chegou um da casa dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não tema, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos chorava e planteava, e ele dizia: não chores, não está morta, mas dorme. Riu-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Curva sua cabeça. Espírito eterno, o Senhor é real nesse lugar. O Senhor é real. A tua glória é real. O teu fogo é real. Pai querido, Pai santo,
Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor cerque esse lugar, que o Senhor preencha esse lugar, meu Pai, com a Tua glória. A Tua presença é real, mas nós não queremos só a presença, nós queremos o peso da Tua glória. Nós queremos o peso da Tua glória nesse lugar. Que o Senhor manifesta, meu Pai, o Teu poder, assim como o Senhor manifestou sobre aquela mulher e sobre aquela menina. Manifesta a cura, manifesta a restauração, manifesta a libertação e manifesta a salvação, porque nós cremos em Ti, nós cremos no Senhor. Por isso estamos aqui, meu Pai. Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos que o Senhor pode fazer. Ah, soberano Espírito eterno, fica à vontade para fazer. Fica à vontade, Espírito Santo. Sim, vá operando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê outro aplauso ao Senhor. Aleluia! Um texto muito conhecido, um texto muito pregado, muitas pessoas já ouviram, mas como eu falei que a palavra do Senhor é viva, ela transforma e ela cura, e hoje não vai ser diferente, que vai ter cura neste lugar, vai ter restauração, vai ter transformação, porque o fogo ele vai te queimar, e ele vai te queimar de dentro para fora. Hoje não é a tampa que voa, né, Xande? É o fundo que desce, porque é de dentro para fora que ele quer fazer. Ele quer queimar algo dentro de você, e ele quer virar uma chave dentro de você. E é um texto muito conhecido, e Jesus ele ia passeando, ele ia andando em aldeia, cidade em cidade, ele ia manifestando a graça, ele ia falando do reino, que o reino estava ali, o reino do céu tinha chegado, e ele ia tocando pessoas, ele ia curando, aquele que ouvia falar de Jesus e procurava ele tocava, ele não, como eu posso falar, todas as pessoas que queriam receber um toque, todas as pessoas que queriam chegar a ele. Certa feita, umas crianças queriam chegar até Jesus, os discípulos queriam impedir, ele falou assim: não, deixa que eles venham até a mim. Então não importa como você se encontra, não importa como você se encontra, ele está te esperando. Tem momento da nossa vida que a gente que precisa se lançar, buscar ele, mas tem momento que ele vai ao encontro. Tem momento que ele vai ao encontro. E esse texto relata de uma mulher, creio eu que ela ouviu falar do Nazareno, o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara. Ela ouviu falar dele. O texto relata que ela tinha gastado todo o seu sustento, todo o seu dinheiro, porque ela tinha uma hemorragia de 12 anos. Pensa aí, uma mulher sangrando todos os dias da sua vida. As mulheres, ela pode até falar isso melhor, que todos os meses a mulher passa ali, umas passam por 4, 5, 6 dias. E aí a gente vê, quando a nossa esposa está passando por esse momento, a gente percebe como elas ficam. E pensa aí, uma mulher sofrer por 12 anos, e aí ela foi gastando tudo que ela tinha, buscando as curas, porque tem muitas pessoas que estão buscando em lugar errado, e estão investindo caro para conseguir algo, buscando uma cura, buscando uma libertação, buscando uma riqueza em lugar errado. E essa mulher ouviu falar desse Jesus, desse Nazareno,
desse profeta, rico em obras. E ela falou: se eu conseguir pelo menos tocar na orla, na veste desse homem, eu creio que você é curada. Com uma fé, que fé grande é essa? E às vezes nos falta essa fé, acreditar que o Senhor pode curar, acreditar que nós vamos entrar em um culto como esse e nós vamos sair daqui diferente, acreditar que nós vamos receber a cura, acreditar que a nossa família vai receber a restauração, acreditar que nosso casamento vai ser restaurado, acreditar que a nossa cidade vai mudar, acreditar que o nosso Brasil vai mudar, mesmo que vai se cumprir a palavra, mas precisamos acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Nós não podemos lavar as mãos. Tem muitas pessoas que às vezes estão lavando as suas mãos, não acredita que a nossa cidade tem jeito, não acredita que o nosso país tem jeito, o nosso Brasil, e aí fica lavando as mãos. E aí essa mulher ouviu falar desse Jesus, e ela ouviu falar que ele ia passar em certo lugar, e ela foi ao encontro desse Jesus, e aí ela tocou nas vestes. Mas voltando o texto, quando a gente começou no 40, fala que chegou um camarada por nome Jairo, o príncipe da sinagoga. Ele procurou o nosso Senhor, nosso mestre, e falou para ele: Senhor, eu quero que o Senhor vá em casa, na minha casa, porque eu tenho uma filha única e ela está quase morrendo, ela está à beira da morte. E aí o Senhor começou a acompanhar. O Senhor começou a acompanhar esse homem, e aquela multidão acompanhava, que é onde Jesus passava, uma multidão acompanhava ele. Como eu falei, tem momentos das nossas vidas que nós precisamos se achegar a ele, buscar ele, mas tem momentos que ele vai ao encontro. E vemos aqui duas mulheres. A mulher se representa o quê? A mulher se representa a igreja. A mulher, se a gente for pesquisar na Bíblia, ela se representa a igreja. Então aqui está falando de duas igrejas. Tem uma igreja que ela precisa ir ao encontro dele, e está falando de uma igreja que ele vai ao encontro dela, que ele que vai ao encontro dela. E aí ele vai ali no meio daquela multidão, e aí ele é interrompido por uma mulher, por uma igreja que se encontrava enferma, uma igreja que já tinha perdido a sua esperança, uma igreja enferma, uma igreja que estava dormindo, não acreditava mais. Mas essa igreja ouviu falar que estava acontecendo algo naquele lugar, que ia passar um camarada que ia resolver o problema daquela igreja. E nós vemos hoje as igrejas, quando faz algo assim, ali tem um homem muito usado por Deus, que ele cura. E aí quando tem um testemunho, ou quando tem algo que a pessoa já viu, aquele lugar é enchido de pessoas, que as pessoas começam a procurar. E aí aquela mulher falou assim: não, eu vou ao encontro. E ela foi ao encontro de Jesus, e ela tocou, como eu falei, já relatei aqui, ela tocou em seu manto. E o texto fala que na mesma da hora ela recebeu a sua cura.
Na mesma da hora ela recebeu a sua cura. Ela tocou no fogo. Ela entrou nesse fogo. Ela não ficou de fora. O toque de fogo. A gente precisa, tem momentos das nossas vidas que a gente precisa tocar nele. Tem momentos das nossas vidas que a gente precisa esmurrar o nosso corpo, pular, chorar e falar: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Assim como Jacó, ele agarrou aquele anjo e ele falou: eu não te solto, eu não negocio esse momento. Na sexta, no sábado, nosso apóstolo falou que nós não podemos negociar. Nós não podemos negociar essa presença. Nós não podemos negociar esse altar. Nós não podemos negociar nossa família. Nós não podemos negociar o nosso casamento. Nós não podemos negociar. E às vezes no meio da tempestade a gente quer negociar. Sim, eu passei um tempo da minha vida que eu queria, quase eu estava negociando, em procura de algo novo, e às vezes, se nós não discernir o que está acontecendo, a gente acaba negociando e a gente paga caro. A gente paga caro. E aí eu saí em busca de algo novo. Tem muitas pessoas que ficam buscando algo novo em certo lugar, negociando a presença, negociando a sua salvação, e aí pode pagar caro. Passei 2 anos praticamente ali. Fui ali para Trancoso, em busca de algo novo. Não é que eu não estou falando que o Senhor não está naquele lugar, porque Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Sim, Ele está no Japão e está aqui agora. Ele está no Japão e está aqui agora. Ele está no céu e está na terra. Sim, Ele está em todo lugar. Mas às vezes a gente negocia. E aí eu estava naquele lugar. Não me trazia paz, não me trazia alegria. Eu me sentia longe. Mas eu tinha uma brasa ainda. Em mim ainda tinha uma brasa. Que no momento que às vezes eu estava só, essa brasa começava a arder. Essa brasa ainda começava a queimar. Como aqueles 2 camaradas no caminho de Emaú. Ele falou assim: mas não queimava em nosso coração? Quando ele abria a escritura, não queimava? Mas quando eu ouvi alguém falar de Deus, eu ouvi um louvor, queimava. E aí eu chorava. Dentro do meu carro eu chorava. E eu falava para Deus: Deus, aonde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu posso pagar caro. Tenha cuidado, que você pode pagar caro. Como assim? A sua descendência. A sua descendência pode pagar caro. E minha grande preocupação era a minha descendência pagar. Porque sempre, quem me conhece sabe o que eu tento viver. Não sou perfeito, mas eu tento viver família, unidade. Eu ministro isso e tento viver família. Eu tento viver, nós sabemos que não é fácil. Mas eu tento viver. Por quê? Porque eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado para a minha descendência. Ah, sim. Mas aí queimava. E aí eu decidi. No momento a gente tem que ter uma escolha. Ou a gente deixa apagar por completamente, ou volta a queimar.
ou volta a queimar. E nós sabemos que voltar não é fácil. No momento da sua caminhada que você teve que voltar, você sabe que não foi fácil. E eu tive que voltar. Falei, sim, eu vou voltar. Eu vou voltar para o lugar do propósito, como aqueles dois camaradas. Para o lugar que eu não deveria ter saído. Porque o Deus que ia me abençoar lá, Ele não podia me abençoar aqui? Sim. Passei 2 anos lá. Não fiz nada do que eu ganhei lá nesses 2 anos. Quando eu cheguei aqui, o Senhor escancarou as portas. O pastor Teto falou assim: venha, homem de Deus. O Deus que te abençoa lá, Ele vai te abençoar aqui. Você é conhecido nesse lugar. Mas às vezes o medo tenta nos apagar. E eu retornei, eu voltei. Obrigado, meu amor. A mulher mais linda desse lugar. Sim! Tem que colocar lenha, né? Coloca lenha, que o fogo vai vir depois. Aleluia! E aí eu voltei, comecei a construir, não estava construindo. Fiquei lá, venceu 4 parcelas do meu carro. O banco já queria tomar. E eu retornei. Depois que eu retornei, eu comprei 4 terrenos. Construí a minha casa, terminei a minha casa. Todos os meses eu pago a parcela do meu carro. Consegui comprar uma moto. É o que Deus faz quando você volta para o propósito. Quando você volta para o propósito, Ele escancara sobre a tua vida. Ele abre as comportas do céu. E Ele derrama chuva. Ele derrama as chuvas, bênçãos, que você não tem nem aonde guardá-la. Que aí você vai ter para abençoar, você vai ter para guardar. Mas você não pode esquecer de comer a semente. Você precisa continuar semeando, não esquecendo do reino. E sempre eu lembro, eu mexendo na minha casa aí, eu lembrei de, sabe de quem? Um grande adorador que a Bíblia fala. Quem é? Davi. Na caminhada dele, ele olha no palácio e ele fala: eu estou morando nesse palácio. E o meu Deus, Ele mora em uma tenda. E aí eu vi aqui um telhado, uma ternite velha. E eu mexendo, aí eu falei: rapaz, eu vou trocar esse telhado. Tudo é pela fé. Tudo pela fé. O homem, ele tem que ter fé. Troquei o telhado. Gastei. Não estou me exaltando não. Estou falando o que Deus fez na minha vida. Gastei mais ou menos 10 mil no telhado. Depois a gente reformou aqui, a igreja reformou. Aí depois eu olhei para o piso. Falei: vamos trocar esse piso. Vai ter uma conferência. É a primeira conferência que Itabela vai ter. A primeira de milhares. A primeira de milhares. É só para quem recebe. É a primeira de milhares. Sim, Itabela vai ser, MCE vai ser conhecido em Itabela. Não só em Itabela, no país. Não só no país, no Brasil. Não só no Brasil, no mundo todo. Isso é só para quem crê. Não quero tirar um aleluia nem um amém de você. É só para quem crê. Rompendo em fé. Fizemos aí esse piso. Estamos aí no desafio. Não, meu pastor Técio, grandes coisas o Senhor vai fazer nesse lugar. Grandes coisas o Senhor vai fazer nesse ministério. É o começo. É o começo de grandes coisas que o Senhor está fazendo no ministério MCR. Sim, não só em Itabela, eu estou falando no ministério em geral. Porto Seguro, Eunápolis, aonde abrir a MCR. O Senhor vai estar levantando pastores para pastorear.
Deus vai estar levantando os levitas, Deus vai estar levantando os apóstolos. Sim, sim, é isso que Ele quer fazer no nosso meio. Então o que eu não posso fazer é parar de queimar. No momento que você se encontra só uma brasinha frio, se rende a Ele, se lança nele e volta a queimar. Como eu estava falando, eu ministrando de 2 igrejas, voltando, senão nós vamos estar saindo da mensagem. E aí uma igreja, ela teve que ir ao encontro dele. Teve que ir ao encontro dele. E aí ela tocou. E aí ela recebeu a cura. Mas nós sabemos que nosso mestre, nosso Deus, sempre Ele quis tocar, sempre Ele quis ter essa vida de intimidade. Vida na vida. Desde o começo lá no jardim, Deus Ele fez ali um boneco de barro. E aí Ele tocou naquele boneco. O toque de Deus, ou tocar em Deus. O fogo que te toca, ou você toca no fogo. E aí Deus fez aquele boneco, tocou. Mas ainda faltava algo. Faltava um fôlego de vida. Mas aí como eu vou fazer? Eu vou tirar algo de mim. E Ele soprou naquele boneco. E aquele boneco começou a ser um ser vivente. Deus colocou algo dele naquele boneco. E aí todos os dias ele vinha ter essa intimidade com aquele homem. Você conhece? Todos os dias Deus Ele colocou aquele homem para governar. Porque você é um governante do Senhor. Você é um representante do céu. Você está aqui para representar Ele. Porque você carrega a presença. Você carrega algo que Ele deu dele. É a presença. Então você é esse representante. Esse governo. E Ele deu e falou assim: governe. Tome conta. Mas tem algo que eu vou te pedir. Não toca nessa árvore. Porque no dia que você tocar, certamente morrerá. E aí a gente conhece o texto. E aí a mulher tocou, a mulher comeu. A serpente enganou ela, a serpente falou com ela. E ela comeu. Vou estar resumindo. E aí ela levou para Adão, para aquele homem, e ele comeu. Mas Deus falou para não tocar, não comer, que ele ia morrer. Naquele momento que ele comeu, ele morreu. O teu espírito morreu. A desobediência causa morte. A desobediência causa morte. E o que nos separa de Deus? É o pecado, a desobediência. E aí, o homem ficou separado. Deus ele tirou o homem dali do jardim, no lugar de delícia. E Deus tirou ele dali. Mas sempre Deus quis restaurar o homem. Deus sempre quis restaurar a igreja. E aí Deus levantou muitos homens para essa restauração do povo dele. Na caminhada ali do povo, na saída do Egito. O pastor até falou aqui de um lugar, de uma tenda onde Deus habitava. Mas a vontade de Deus nunca foi de habitar em uma tenda. Nunca foi de habitar em uma tenda. Certa feita, Deus falou com Moisés e falou: eu quero falar com o meu povo. Eu vou descer. Aquilo
que o povo perdeu, eu quero restaurar. Eu quero restaurar, eu quero curar, eu quero tocar no meu povo. Eu quero ter essa intimidade de falar com eles. Mas aí o povo teve medo, a desobediência. Que muitas pessoas não querem pagar o preço. Muitas pessoas às vezes não querem ter essa vida com Deus. Às vezes até fala, mas na verdade não quer. Porque ter vida com Deus é vida de renúncia. Ter vida com Deus é vida de santidade. Ter vida com Deus é vida de transformação. Você que mentia não mente mais. Você que traía não trai mais. Você que roubar não rouba mais. É vida de renúncia. Mas às vezes as pessoas não querem isso. Mas Deus sempre quis ter essa vida de intimidade. Pai e filho, filho e pai. Mas aí o povo falou com Moisés: não Moisés, não fala Deus conosco, senão nós vamos morrer. Você fala com Ele, Ele fala com você e você fala conosco. E aí Deus deu a ideia de fazer aquela tenda, aquele tabernáculo. E aí levantou o sacerdote, que Deus falava para o sacerdote, e o sacerdote falava com o povo. Isso nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi. Deus queria viver vida na vida. Deus estava ali no meio do povo, mas não vivia vida na vida. Como tudo começou, que Ele soprou naquele boneco. Era isso que Ele queria. E aí a gente viu nessa passagem que uma igreja precisava ser restaurada. E aí o Senhor falou: não, eu vou descer lá, eu vou restaurar essa igreja, eu vou trazer essa igreja para perto de mim, para a gente viver essa vida na vida. Para viver essa vida na vida. E aí aquela mulher tocou em Cristo. Uma mulher que sangrava. Porque quando aquele povo pecava, o que ele precisava fazer? Ele precisava trazer um animal, um cordeiro, para molar ali no altar e perdoar os seus pecados. Mas no outro dia ele continuava a mesma pessoa. Ele trazia um animal, sangrava aquele animal, mas no outro dia continuava a mesma. Nada mudava. E aquela mulher estava sangrando. E aquela mulher estava buscando e nada estava mudando nela. Mas teve um dia que ela decidiu tocar no Senhor, buscar essa restauração. Essa igreja decidiu buscar essa restauração. MCE está decidindo buscar a presença. MCE decidiu buscar a graça do Senhor. MCE decidiu se render ao Senhor para tocar vida, para tocar pessoas. Foi por isso que Deus levantou esse ministério. E aí aquela mulher recebeu aquela cura, aquela igreja recebeu aquela cura. Uma igreja vivida, uma igreja ferida. Mas no momento que ela começou a sangrar, desde do primeiro dia, já tinha nascido outra. 12 anos ela sofria. Mas teve uma menina que tinha quantos anos? 12. Então no dia que aquela menina nasceu, aquela mulher começou a sangrar. No dia que aquela menina nasceu, aquela mulher começou a sangrar. No dia que a igreja começou a sangrar, outra igreja nasceu. Outra igreja nasceu. Mas precisava de algo. O que precisava? O toque de fogo. Precisava de um toque de fogo para sacudir, para balançar. Tem pessoa que precisa ser balançado, sacudido com esse fogo e essa presença. Sim. E aí essa mulher recebeu aquela cura, ela foi. Mas aí Jesus, ele continuou. Ele falou: tem mais. Tem uma igreja que nasceu. Tem uma igreja que nasceu.
e eu preciso curar ela. E ele foi ao encontro daquela igreja, e ele chegou na casa daquele homem, e ele entrou naquele lugar, junto com 3 camaradas, porque tem momentos que você tem que procurar pessoas que verdadeiramente sonham com você, verdadeiramente é homem de Deus, verdadeiramente é mulher de Deus. E aí ele entrou naquele quarto, e aí Jesus pegou pela mão, ele tocou naquela igreja. A outra igreja tocou no fogo, agora é o fogo tocando na igreja. O fogo agora toca na igreja, e a igreja voltou a ter vida. A igreja voltou a ter vida. Uma geração que está se levantando. Uma geração que está se levantando. Mas eu não quero ficar fora dessa geração. E às vezes uma nova geração vai se levantar, porque a velha está... O que aconteceu com a velha? Eu quero fazer parte dessa nova geração. No começo da minha caminhada, quem me conhece, sabe, as pessoas falam: rapaz, é o primeiro amor. Você é assim que é o primeiro amor. O chapadão. Isso vai passar. Eu falei: não, Senhor, eu não quero que isso passe. Eu quero estar velhinho, mas chapadão. Eu quero estar velhinho pulando. Eu quero estar velhinho falando: Jesus, meu cheiroso, meu lindão. Se o Senhor é macho, desce aqui para ver se eu não te agarro e te encho de beijo. No momento que eu não sentir, eu vou sacudir. No momento que a onda não me pegar, eu vou me lançar. Mas às vezes as pessoas falam: não, agora eu tenho 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não preciso fazer isso. Isso é coisa de menino. Me chama de quiser, de menino, novo convertido. O importante eu quero é adorar. O importante eu quero sentir é a presença, é fluir, é queimar. Porque naquele momento que eu passei, daqueles 2 anos, eu sentia saudade. Eu sentia saudade. E eu falei: Senhor, eu vou voltar e eu quero queimar. Eu quero queimar. Os irmãos que estavam aqui quando eu cheguei, sabem o que eu estava falando. Tinha um momento que tinha que esmurrar o meu corpo. Eu me sentia longe da presença, mas eu pulava, eu cantava, eu gritava. Eu falava: Senhor, onde o Senhor está? Fala onde o Senhor está, que eu vou ao teu encontro. Fala onde o Senhor está, que eu vou ao teu encontro. E aí ele falou: eu estou aqui. E aí eu comecei a sentir algo que eu sentia. Porque aquilo que Deus te deu, Ele nunca toma. Aquilo que você sentiu um dia, Ele não tomou, está aí guardado. Você que foi um dia do altar, você que um dia foi do altar, aquilo Ele não tomou, está guardado. E isso Ele quer reacender hoje. Ele quer acender essa chama de novo. Ele quer acender essa chama que está dentro de você. Ele quer te queimar e você venha voltar a sentir aquilo que você sentia antes ou muito mais. Ele quer tocar a sua vida. Ele quer tocar com fogo. Ele quer tocar com a presença. Às vezes uma igreja tem que pagar o preço por outra. Às vezes, MCM, estamos pagando o preço por outra. Precisamos pagar um preço por outras pessoas que estão indo. Precisamos pagar o preço por outros que estão nascendo aí. E nós vamos tocar. Nós vamos tocar essas pessoas. Porque quem é a igreja? A igreja somos nós. Não é o prédio. Aqui é lugar de reunião. Porque você é essa igreja. É você que precisa queimar. Sim! Aí Deus, Ele falou assim: eu não quero viver no meio, eu quero viver dentro.
Eu não quero viver mais no meio, eu quero viver dentro. Aí veio Jesus, e ele falou: estou indo, mas o Espírito Santo vai ficar, e ele vai habitar em você todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida ele vai estar habitando em você, até que eu venho te buscar. O papel do Espírito Santo é estar com você todos os dias. O pastor Edeilson, ele falou aqui que ele geme por você. Ele geme, ele ora por você, ele clama, ele busca por você. Esse é o papel do Espírito Santo, ele nunca vai te deixar. Ele só vai sair daqui quando Jesus vir. O nosso general, quando vir buscar o nosso rei, ele vai vir estar buscando os príncipes e as princesas. O nosso noivo vai vir estar buscando a noiva dele. Sim, vai chegar o dia, noiva, que ele vai vir estar buscando, que ele vai vir buscar. Então se prepara, que vai chegar o dia da noite. Vai chegar o dia da noite, quando o casal, ele se prepara para casar. A noiva, ela se preocupa com a festa, com o vestido. Ela se preocupa com tudo, porque é tudo lindo. Ela se preocupa de tirar foto. Ela se preocupa com tudo isso, com as pessoas que vão chegar. E aí ela quer mostrar o seu vestido, a sua beleza. E o noivo só fica pensando na hora. Na hora. Ele só fica pensando no lugar da intimidade, na hora da intimidade. E assim é o nosso noivo. Ele está só pensando naquele dia que ele vai vir buscar a noiva dele, para ter intimidade. E ele vai te levar. Ele falou assim: eu estou indo preparar um lugar para você morar. Quem quer ir? Quem quer ir? Tem pouco que quer ir para esse lugar, mas ele vai vir. Ele falou, ele vai vir. Sim, ele vai vir. Só no seu dia, mas ele vai vir buscar a noiva dele. Ele vai vir buscar a noiva dele. E vai ter a noite, no dia da intimidade. Você vai estar do lado do Pai. Você vai sentar lá. E você vai falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Fica sobre os pés de igreja amada. Tem duas igrejas, você quer fazer parte de qual? Você quer fazer parte da primeira, que tocou em Jesus? Ou você quer fazer parte da segunda, que ele tocou? E esse momento eu quero convidar você a clamar a Ele, que Ele está nesse lugar e Ele vai te tocar. E Ele vai te tocar, porque é uma geração que está nascendo. É uma geração que está nascendo e Ele vai tocar. Mas se você vê como aquela já é outra geração, a outra igreja, então toca nele, se lança nele, que Ele está nesse lugar. Adora Ele, o ministério de louvor. Você que quer receber um toque, uma cura, o momento é agora. Fica à vontade para adorar, fica à vontade, que deve vir aqui à frente, se lança nele. Se lança nele. Sim. Aleluia. Certa-feita, ia saindo um leproso, e ele avistou Jesus e ele gritou: Senhor, quer me curar-me? E aí Jesus falou: quero sim, seja limpo. Ele não só falou, ele foi lá e tocou. Tem uma igreja que o Senhor vai tocar. Ele quer tocar na sua vida.
Mas Ele só toca naquele que está buscando. Ele só toca naquele que está com o coração quebrantado. Ele só toca naquele que quer. Se você quer, então adora Ele, clama a Ele. Fala, toque em mim, Senhor. Toque em mim de novo, porque eu tenho lenha para queimar. Eu quero, Senhor. Sim! Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Sorrindo me disse, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará, não, 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 não. E Deus nunca morre, Deus nunca é vencedor. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Nesse recinto quer entregar sua vida ao Senhor, voltar a queimar, falando, pastor, eu estava me sentindo tão longe e eu quero voltar a queimar, eu quero reconciliar com o Senhor, eu quero voltar a queimar, eu quero voltar para o lugar onde eu não deveria ter saído, eu quero voltar para o lugar do propósito, eu quero voltar para Jerusalém.
quero voltar. Eu chamo você a vir aqui à frente. Eu convido você. Não é fácil, mas Ele está contigo. E Ele te chama e Ele garante. Sim, tem alguém que quer se render ao Senhor, quer entregar a sua vida. Minha vida eu pertenço em Ti, Senhor. Venha, venha. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Aleluia. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Teu amor. Só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tem alguém que quer voltar para o propósito, voltar a queimar, se render ao Senhor? Não é o nosso costume de ficar forçando, porque o nosso Jesus, Ele não é banana para ficar oferecendo assim, porque Ele só chama corajoso, que se rende e fala, não, eu vou. Ele não chama medroso. E se Ele te chama porque você é corajoso, então venha, se rende, e Ele garante. Aleluia. É um desafio. Não. Aleluia. Ele está nesse lugar. Glória a Se Deus. eu não tenho a Ti, não tenho nada. Tem muitas pessoas que não recebem, sabe por quê? Nada eu Porque não se lança. serei sem Teu. Não recebe cura na sua alma, não recebe cura no físico, porque não se lança. Tua presença Não se lança no fogo. é o que Entra num culto como esse, na presença, e não se lança. Fica olhando para a tempestade, fica olhando para a circunstância, fica olhando para a direita, para a esquerda. eu não tenho a Às vezes não tem reverência da presença, não tem reverência do fogo, não tem essa reverência. E aí por isso que não recebe aquilo que almeja, aquilo que necessita. Que todo mundo precisa da presença. Todo precisa. Sim. E eu falo para você, em cima desse altar, que eu quero mais. Eu quero queimar mais. Eu quero gastar minhas forças. Eu quero gastar todas as minhas forças no Senhor. Eu quero gastar todos os dias. Não importa onde esteja, não importa quem esteja louvando, não importa quem esteja pregando. Eu quero gastar minha vida no Senhor, me lançar. Porque a unção de ontem não serve para hoje. E todos os dias eu quero buscar. Sim. Aleluia. mundo inteiro. E a minha vida eu pertenço Glória a em Deus. Ti, Senhor. Aleluia. Do que adianta Aleluias. Amém. eu juntar Dê um aplauso a Jesus aí. Glória a Deus. Querida, a nossa conferência está chegando ao final. Pastor, ano que vem tem mais. Essa, como o pastor Demis falou, é a primeira de muitas. Em nome de Jesus. Se nas próximas não der o espaço aqui, a gente vai
Rodrigo. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero agradecer, né, primeiramente, o Senhor, o Espírito Santo que esteve conosco desde o primeiro dia. Dê um aplauso ao Espírito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Já estou finalizando, quero chamar minha esposa aqui que vai estar fazendo agradecimento, mas eu quero agradecer o pastor Edeilson. Pastor Edeilson, Deus abençoe. Eu sei que não é fácil deslocar de uma cidade, ficar 3 dias aqui, mas é o chamado, né, pastor? Faz parte. Mas eu quero louvar a Deus pela vida desse homem de Deus, pela família dele, que foi chamado mesmo, querido. Não ser pastor não é uma profissão, ser apóstolo não é uma profissão, é um chamado. Porque se for profissão, no meio da tempestade, da luta, a gente abandona essa profissão, né, pastor? Mas é um chamado, né? Estar aqui com a gente na correria, ministrando a palavra. Eu quero louvar a Deus, viu, pastor? Pela vida do senhor, pela vida da pastora, pela vida da Esther, em nome de Jesus. Louva a Deus, em nome de Jesus. Nós, MCR de Itabela, é claro que louva a Deus pela vida do senhor. E foi o senhor que, né, juntos, que, né, então louva a Deus, viu, meu apóstolo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém.